Bom, para os que estão chegando hoje, aqui é uma delas, acho que só ela, né? Estamos nessa série Encontrei Jesus numa festa de Israel. Nós estamos vendo as festas do Antigo Testamento à luz do Evangelho. Então é como se nós abríssemos lá as festas do Antigo Testamento, está um pouco nublado, a gente acende o abajur do Novo Testamento. Ah, entendi. É isso, nós estamos à luz do Evangelho entendendo as festas que Moisés, que Deus, na verdade, prescreveu para Moisés, e Moisés prescreveu para o povo de Israel. O que essas festas têm a ver conosco? Nós não somos judeus, não precisamos guardar essas festas, mas se elas estão na Bíblia, elas têm algo a nos dizer. E é aí que nós acendemos o abajur do Novo Testamento, do Evangelho, e vemos. Agora nós entendemos de fato o que significa essa festa, o seu cumprimento. Tá? Estamos aí hoje nesta aula 5, a festa das primícias, e este foi o caminho até aqui. Vou só lembrá-los então do que nós já fizemos. Na primeira aula vimos que Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia fala da história da redenção. De Gênesis e Apocalipse nós temos uma história. É um grande guarda-chuva chamado História da Redenção. Como Deus salva o ser humano. Dentro desse grande guarda-chuva nós temos essas pequenas histórias. Temos narrativas, temos salmos, poesias, temos provérbios, temos os evangelhos, as cartas, mas tudo isso aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Isso muda a forma como você deve ler Gênesis, como você deve ler Êxodo. O que está falando sobre Cristo? O que Cristo falou isso no Novo Testamento? As Escrituras testificam de mim. Vocês são lentos em entender as coisas, ele disse para os discípulos da caminho de Emaús, porque vocês são lentos em ver que estão falando de mim. Moisés e os profetas falavam de mim. Então, se nós queremos ou quisermos entender o Antigo Testamento, nós precisamos colocar o óculos de Cristo. Onde está o Messias aqui? E é isso que nós estamos fazendo, e vimos isso na aula 1. Vimos que os sábados, os Shabbats, os descansos, tá? Eu procurei evitar usar esse termo sábado para não confundir com o nosso dia depois da sexta-feira. Shabat é o descanso. No judaísmo, lá no povo de Israel, existia Shabat em outros dias, além do sétimo. O sétimo era sim um dia de Shabat, mas existia outro Shabat, que era descansem, não façam nada. E nós vimos como que o descanso aponta para Cristo. Cristo é o nosso descanso, né? Venham a mim todos que estão cansados, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde, e achareis Shabat, descanso para a alma de vocês. Jesus é o nosso descanso. Nós vimos a Páscoa, essa é mais fácil de fazer a ligação. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, eu disse isso na aula sobre a Páscoa, né? Se você disser para alguém assim que está chegando agora no cristianismo, passando aí na rua, Jesus é o Cordeiro de Deus. Entendi. Claro, não vai entender. Porque nós temos um contexto de pano de fundo de quê? De Antigo Testamento, de um cordeiro sendo sacrificado como substituto de quem pecava. Isso para o judeu faz todo sentido. Para nós, brasileiros, não faz. Então, nós vimos por que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque o sangue dele foi derramado para que Deus passasse por cima daqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus e não os condenasse. Jesus cumpre a Páscoa também de outras maneiras, né? Ele foi examinado, ninguém achou nele dolo algum, mancha alguma, tal como o cordeiro era examinado. Vimos na última aula os pães asmos, que eram os pães sem fermentos, né? Significa que o povo sai do Egito e é ordenado a deixar o fermento. O fermento simbolizava o Egito. Deixem o passado, deixem a escravidão que prendia vocês na escravidão para trás. Vocês já são nova massa. E no Novo Testamento, como é que Paulo usa isso? Vai em 1 Coríntios 5. Vocês já são nova massa. Vocês já não têm fermento. Paulo usa a festa aplicando a um povo que precisava se despojar de pecado. Então, como é que Cristo cumpre essa festa? Ele se fez pecado por nós. Tanto é que ele é sepultado no dia depois da Páscoa. Vamos ver isso já. Ele se fez fermento por nós. Ele foi tirado. O judeu tinha que tirar o fermento
da sua casa. Jesus foi sepultado, foi tirado. E ele se faz fermento por nós, e nós agora somos uma nova massa, sem fermento. Nos despojamos do pecado. E hoje, a festa das primícias, o despertar da alma. Tá? Então, olha só, antes de nós lermos os textos, quero só lembrar o calendário judaico. Olha só, a festa da Páscoa era a festa do dia 14 do mês de Nisan, ou Abib, tá? Era a Páscoa. O que significava a Páscoa? Libertação, não é? Vocês vão celebrar essa festa porque vocês foram libertos. O sangue do cordeiro significava libertação da escravidão. No dia seguinte, dia 15, põe aspas, lembra das prescrições? Tirem todo o fermento da casa. Não comam por uma semana, do dia 15 ao dia 22, 7 dias, não comam pão com fermento. Deixem para trás o Egito. Deixem para trás o que prendia vocês, a ideia da representação do Egito. Tirem, tá? Eliminem a influência do Egito. No dia seguinte, pois aspas, é a festa das primícias. O que significa aqui? Aí nós vamos ver. O que aponta essa festa? Libertação, eliminação da influência, e o que aponta essa festa? Vamos abrir então em Levítico, capítulo 23. Vamos voltar então. Vamos ver esses dois textos de início, tá? Porque eu já faço a leitura agora e depois eu vou só mencionando os textos. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Levítico 23, do 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes e colherdes a sua messe, a sua colheita, então trareis um molho, um feixe das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares de cereais serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha. Já vou explicar isso, tá, gente? Amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação, oferta de derramamento, oferta líquida, será de vinho, a 4ª parte de 1 litro aqui. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Esta é a prescrição da festa, ok? Já eu vou destrinchar um pouco mais isso. Vamos lá para o Deuteronômio? Deuteronômio 26. De 1 a 11. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Em outras palavras, vá para o tabernáculo. Tá? É o lugar que Deus tem o seu nome. Virás, versículo 3, ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás. Então, agora vê como o Deuteronômio já dá uma ampliada nessa prescrição, tá? Então a pessoa vai com o cesto, com os feixes dos primeiros frutos. Agora ele vai dizer alguma coisa ao sacerdote. Olha lá. Hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Diga isso, tá? O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa.
Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com o braço estendido, e com um grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás com todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Percebe como a prescrição amplia, inclusive com os detalhes são o que você tem que dizer quando você entregar. Meus pais foram para o Egito, sofreram, mas fomos libertos, o Senhor nos deu uma terra. Percebe? Há uma lembrança do que aconteceu, e Deus foi fiel e deu a terra. Por isso está aqui o fruto. Vamos ver então, destrinchar um pouquinho isso. Ok, vimos que ela acontece no dia depois do sábado, tá? No dia depois dos pães asmos. Quais são os requisitos? Qual é a descrição da festa? Eu li os dois textos, agora eu vou explicar um pouquinho isso, tá? Como é que era a festa. Então, olha só, a festa das primícias não foi celebrada no Egito e nem no deserto. Era para ser celebrada onde? Na terra. Quando vocês chegarem na terra, por motivos óbvios, né? Não dá para plantar no deserto. Era um povo nômade. Durante a jornada de Israel, ninguém plantava, ninguém colhia. Como é que o povo foi sustentado ali? Maná, codornizes, água. Não tinha plantação. Então é lógico, é um tanto lógico que Deus diz assim, mesmo prescrevendo isso no deserto, quando vocês estiverem na terra, essa festa. Porque lá vocês vão colher. Israel vivia ali pela graça do Senhor, na provisão do maná, da água e tal. Então a festa dizia respeito a quando tiver plantação, quando tiver colheita. Isso só seria realidade na nova vida deles na terra. Tudo bem? Então, aqui está o primeiro ponto. A circunstância é quando entrarem na terra. Tá? Então, quando Israel comemorava essa festa, o que Israel estaria constatando? Que Deus deu a terra, conforme Deuteronômio nós vemos lá. Lembra o que alguém devia dizer? Estamos na terra, o Senhor nos deu a terra. Ele devia dizer isso como um rito. Essa terra foi o Senhor que nos deu. É uma nova vida aqui, tá? Como é que essa vida era demonstrada? Nós temos frutos, nós temos colheita agora, tá? Eles saíram da escravidão do Egito, caminharam pelo deserto como nômades, e agora eles têm a terra prometida a eles. Então, ao chegarem à terra, o povo tinha que reconhecer que Deus foi gracioso e fiel, dando o primeiro fruto para o Senhor, oferecendo a colheita da terra, os primeiros feixes para o Senhor, como um gesto de adoração e gratidão. Estamos na terra que o Senhor nos deu, tirou do Egito, caminhamos, estamos na terra. Então a festa tinha que ser celebrada isso, assim, quando entrarem na terra e após o sábado, tá? Então era para colher, cegar a messe, ou colher a colheita, é um tanto redundante, mas é isso. É que messe, cegar, não é o nosso vocabulário, né? Então, só para a gente entender, se você quiser anotar aí, cegar e messe cegar é colher, cortar, e messe é colheita. Quando você cortar a sua colheita, você traga um molho, um feixe, vou mostrar uma foto, de cereais. Por quê? Ali, esse tempo era o tempo do linho e da cevada. A colheita era linho e cevada, mais especificamente cevada, tá? Então, a festa começou quando o povo entra na terra, e que as dádivas rotineiras de Deus do maná foram substituídas pela colheita. O povo agora tinha onde plantar, tá? O que mais? A festa se encaixa no calendário ali de Israel. O dia das primícias fazia parte do primeiro dia depois dos pães asmos. Lembra que os pães asmos eram 7 dias? Começava dia 15 até o dia 22. Primícias era dia 16, então ele estava dentro da festa dos pães asmos.
tá? Era oferecido então no segundo dia dos pães asmos, os primeiros frutos da colheita, tá? Então, nos primeiros dias era uma comemoração mais simples. Colham, então quando as chuvas começavam, aí davam as suas primeiras visões de primeiros frutos. Então você imagina, assim, um campo todo verde, ainda verde mesmo, começa a ter alguma cor dourada, e opa, está ficando maduro, então vai lá e tira. Essa era a ordem. Começou a ver os primeiros feixes de coloração que já pode colher, tira. Isso é para o Senhor, tá? Isso aqui é um feixe de linho e isso é um feixe de cevada. Era esse feixe, algo que cabia na mão, para você levar para pôr no cesto. Lembra lá em Deuteronômio? Para mostrar a sua gratidão pelo início da colheita. Então pegue isso, quando começar a dar os primeiros, tira e leva para o sacerdote, tá? Então os primeiros frutos eram para Deus. O que o sacerdote ia fazer então? Então olha aqui, ó, o que a pessoa deveria fazer, né? Colhe o cereal, separa o molho da primeira colheita. O que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote então movia, ou seja, ele apresentava, ele levava diante do Senhor esse feixe, tá? Nesse sábado, nesse dia após o sábado, no dia após o sábado, primeiro dia da semana, ele movia isso em louvor pela dádiva de Deus, tá? Então, em nome de quem trouxe, o sacerdote erguia essa oferta e até alguns dizem que balançava, mostrando, indicando que o adorador estava oferecendo ações de graças pelo que Deus tinha feito. O que mais? Era só isso? Não. Tinha que fazer um holocausto. O que é holocausto? É uma oferta queimada de um animal. Holocausto é dedique tudo. Queima tudo. Isso é um holocausto. Então você, além do feixe, trazia um animal, queimava completamente um cordeiro de 1 ano sem defeito, tá? Bem como uma oferta de cereais, manjares, que era 4,5 litros da melhor farinha misturada com azeite. É isso que o texto levítico diz lá, né? Aquele monte de termo aí 4,5 litros da melhor farinha, da flor da farinha, a melhor, amassada com azeite. Oferece isso também, além de uma oferta derramada de vinho, que era feita ali no altar. Era um pão, era a massa de um pão. Inclusive era para sustentar também os sacerdotes, tá bom? Os sacerdotes viviam, lembra? A tribo de Levi não tinha terra, a tribo de Levi comia também das ofertas, tá? Então era para você trazer o que Deus te deu, e além disso você está também sustentando a prática, o templo, aqueles que trabalham ali, ok? Essa era a festa. Então somente após isso o próprio adorador podia comer da produção da nova estação. Lembra lá em Levítico 23, o 14 fala assim, ó: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta. Então espera, não coma ainda o fruto da terra até você levar, porque primeiro é do Senhor. Isso é uma questão didática. Primeiro é do Senhor, é a gratidão ao Senhor primeiro. Leve primeiro ao Senhor, priorize isso. Então você come, tá? Que mais? Israel, depois disso, então, conforme Deuteronômio 26, festejava, se alegrava. Então, depois de entregue isso lá, vamos para casa comer, casa da avó, né? Vamos comer todo mundo, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque a colheita começou. Os primeiros feixes começaram. A colheita inteira será na próxima festa, mas os primeiros feixes começaram. Vamos comemorar isso, tá? O povo se alegrava então com o cuidado de Deus, e essa era a primeira colheita de Deus, primícias, primeiros frutos, porque Deus é o dono da terra. Os frutos são de Deus, só tem fruto porque Ele nos trouxe aqui. Nada é nosso, é dele, tá? Então essa aqui é uma só ilustração para a gente entender, porque fica longe, né? Estamos em São Bernardo do Campo, a cidade é de prédio, ninguém aqui vive de plantação. Por mais que você conheça um pouco,
fica distante essa realidade, né? De plantio, de espera, de colheita, que pega o primeiro e leva para lá. Então, só para a gente mostrar, ilustrar esses elementos. Aqui era basicamente milho e cevada, essas premissas aí. Tudo bem? A descrição da festa, é isso que o judeu tinha que fazer. O que isso significava? Não vou ainda para o Novo Testamento, vou trazer o significado ainda para lá, tá? Para o Antigo, tá? Essa festa das primícias intenta fazer com que o povo olhe para trás, para o passado, para o presente e para o futuro. Por que eu digo isso? Vamos lá, vamos entender isso. O povo olhasse para o passado, presente e futuro. Passado. Israel deveria lembrar-se do passado com gratidão. Lembra aí de Deuteronômio 26 que nós lemos? O quanto daqueles ditos era sobre o passado? Porque o Senhor nos trouxe para cá. O nosso pai era arameu. Por quê? Jacó foi em Padã Arã, lembra? Ele veio de Padã Arã depois que ele encontrou com Labão. É uma referência de onde Jacó veio. E aí ele teve os filhos e tal. Nós viemos daí, fomos para o Egito. Então é uma lembrança de onde nós estávamos como libertos. Então Israel devia se lembrar do passado com gratidão. É uma expressão de gratidão por Deus ter feito algo no passado. O quê? Deus nos deu a terra. Deus nos trouxe para cá. Foi Deus que deu o que Israel estava colhendo. A provisão é do Senhor. Olhe para trás, reconheça que o Senhor foi quem te deu. Os primeiros frutos então devem ser do Senhor, porque a terra foi dada por Ele, assim como a chuva foi dada por Ele e a colheita foi dada por Ele. Deus já nos deu, não é barganha. Percebe como você levar o fruto? Não é, ó Senhor, estou trazendo aqui, mas vamos lá, hein? Eu já dei, meu amigo. Não é essa de barganha. Você só trouxe porque eu te dei. Você quer barganhar comigo? Aí você pega um caso com 10 bananas, eu te dou. Aí você me dá uma de volta e fala, ó, tô te dando uma, hein? Olha lá, vê se você faz o que eu te dei 10. Você só me deu porque eu te dei. Você não é barganha comigo. Ele já nos deu. Ok? Presente. Ó, foi Deus que deu o que Israel estava colhendo. A provisão é do Senhor. Presente. Deus cuida de todo o povo por meio daquilo que está sendo ofertado. No presente, porque Deus deu, agora no presente, Deus está cuidando do presente. Os sacerdotes estão sendo alimentados, as viúvas, os pobres, as primícias também serviam para isso. Você vê que em Deuteronômio, logo depois vem os dízimos e depois a lei da respiga. Lembra dessa lei? Quando você colher, o que cair você não pega, é para os pobres e para as viúvas. O que ficar no canto do terreno você não pega. Deus tinha essa preocupação com pobres, com colheita, com sustento no presente daqueles que não podem. Então, olha para o presente e vê como Deus está nos sustentando em mais um ano, não é? O fruto da plantação está sustentando o povo, os sacerdotes, você, os pobres e as viúvas. Olha para trás pelo que Deus já fez, olha para o agora e olha para o futuro. Certeza de que, ou seja, fé, confiança, descanso, de que Deus vai dar a colheita, mesmo eu entregando os primeiros frutos. Imagina assim, o judeu que plantou aquele monte de cevada e começa a dar os primeiros douradinhos lá. Fala, não vou dar não, vai que não dá alguma coisa errada. Não vou dar não. Não. Confia que o Senhor vai prover. Dê o primeiro para o Senhor, crendo, descansando de que vai prover, o Senhor vai prover, assim como Ele proveu no deserto. Tira o primeiro, não se apegue a isso. Tira o primeiro, a esperança de que Deus vai cuidar do restante. Tá? Os feixes novos são sinais do que vai vir. Virão feixes, mas o primeiro é do Senhor. Tá? Esperança do cuidado, sinais do que viria. Então é um exercício de fé aqui para o judeu entregar o primeiro fruto da sua colheita. É fé. O Senhor vai dar. Ele começou, então Ele vai continuar. Com o passar dos séculos, então, os costumes dessa festa se tornaram mais estruturados, especialmente com relação ao tempo. Então a festa foi se desenvolvendo igual a Páscoa e os pães asmos, foram se colocando
mais estruturas dessa festa, né? No judaísmo do século I, da época de Jesus, tinha, por exemplo, uma cerimônia para iniciar a colheita. Como é que é? O autor do nosso livro diz assim: depois de definir com alguns dias de antecedência a parte exata do terreno onde o feixe seria cortado, então o sinédrio enviava 3 homens ao local. Então o sinédrio definia a parte do terreno em que os primeiros frutos seriam cortados. Os 3 homens iam lá e cada um com uma foice cortava os primeiros feixes, colocava no cesto, um pouquinho antes do pôr do sol do 15º dia, que a festa era no 16º. Então isso foi uma tradição que os judeus passaram a ter. O sinédrio, o tribunal religioso, ia até o local, delimitava a área, 3 homens iam e cortavam os primeiros feixes, tá? Mas veja, primícias não era só ação de graças, agradecimento. Tinha um sentido espiritual aqui. Israel apresentava os feixes dos novos cereais, uma oferta que trazia esperança de uma nova vida, de uma nova colheita, de novos frutos. Não era só gratidão, era esperança, não era só passado. O futuro estava aqui dito. Temos esperança que Deus vai continuar dando, tá? Como eu disse, exigia fé. E contrastava muito com o quê? Pensa agora no contexto de Israel em Canaã. Lá tinha o povo que adorava Baal, não é? Lembra que Baal era o deus das tempestades, das chuvas. Por que Israel se namorou com Baal? Porque era um povo agrícola. Os povos que haviam lá faziam as suas oferendas, os seus cultos a Baal para que chovesse. Claro, dependiam muito da chuva. Israel foi se distanciando do Senhor e foi se enamorando com esses cultos. Mas é o Senhor que manda a chuva. Isso, essa festa contrasta com as superstições dos Baalins ou dos sacerdotes de Baal, porque os adoradores de Baal negociavam com Baal na tentativa de convencê-los, de convencer Baal a mandar chuva. Então, é um pouco até ruim falar, mas as relações sexuais que aconteciam nas orgias a Baal era para estimular Baal, para que Baal mandasse chuva, que ele regava a terra com chuva. Por isso, a relação sexual que dava fruto estimulava o falso deus Baal com a sua mulher lá, Astarote. Mas isso era uma barganha, não é? Vamos fazer aqui para que ele faça lá. Qual é o contraste de Israel? A gente está dando porque ele já deu, porque Deus já deu. Porque nós somos o povo dele. Ele já nos deu. Você não precisa estimular Deus para Deus fazer nada com você. Ele faz em Cristo. Nós não barganhamos com Deus com dízimo. Não há barganha. Ele já nos deu. Nós estamos entregando aqui para que Ele mova a mão dele. Ele já fez por nós. Então Israel não precisava negociar com Deus para garantir que Deus iria cuidar das necessidades diárias. Deus prometeu fazer. Façam isso, tá? E Deuteronômio 26 que nós lemos associa as primícias com a expressão lá do Espírito de misericórdia, como eu disse, com o dízimo. Logo depois vem o dízimo, e logo depois vem a lei da respiga. Por quê? Porque nem todos podiam plantar, nem colher. Como é que a viúva faz? Ela não tem, o marido dela morreu, ela não tem terra, como é que o pobre faz? Tem solução para isso. A lei de Deus é generosa, é graciosa, é misericordiosa, para que ninguém fique sem. Inclusive, o dízimo e as espigas contribuem para que todo o povo não passe necessidade. Alguma semelhança com hoje? Total. Nós ofertamos na igreja, não é para que a gente barganhe com Deus, é para que o povo de Deus não passe necessidade. Quando tem uma família necessitada e a igreja ajuda, de onde vem o recurso que a igreja tirou para ajudar? Do seu dízimo. O princípio continua. Então quando a gente retém, quando a gente não é generoso e retém com aquela ganância, nós não estamos pensando não só, não gosto da igreja, esse pastor ganha dinheiro, o que é isso? A mente está muito pequena.
é o corpo. O corpo precisa. É isso que Israel fazia, é isso que Deus fazia. Todos precisam. Então Deus diz para que os sacerdotes sejam sustentados e os pobres também, e as viúvas também, para que não falte. Essa preocupação de Deus é visível da sua misericórdia na vida comunitária, e até os estrangeiros. Até os estrangeiros se beneficiavam quando passavam por Israel e ficavam ali. É uma vida. Vão ter essa manifestação de generosidade. Só que nós sabemos, né, com o passar do tempo, o povo se esquece dessas prescrições. Eu sei que eu avancei um pouquinho para dízimo e espiga, mas só para mostrar como Deus é preocupado com o povo. Mas com o tempo Israel se esquece disso e não obedece, não apresenta as suas ofertas. As práticas associadas ao dízimo refletiam o coração de Israel. Israel se esfria espiritualmente. Qual é a consequência? Passa a não dar o dízimo, como consequência de um esfriamento espiritual. Passa a não dar o dízimo. E aí a gente lembra lá de Malaquias, não é? Vocês estão roubando a mim. Deus não precisa de dinheiro, Deus. Percebe? Nós precisamos, o povo precisa, a obra precisa. E somos nós que sustentamos de bom grado. É um privilégio para nós. Então Malaquias revela lá a corrupção do coração de Israel. Quando vocês não entregam o dízimo, vocês oprimem a viúva e o órfão. Está claro por quê, não é? Quando nós não entregamos nossos dízimos, nós deixamos de auxiliar os pobres, os que precisam. Mesmo princípio. E vocês roubam o que é devido a Deus. Os fariseus lá do tempo de Jesus, quando eles entregavam o dízimo, o que Jesus falou? Vocês dão o dízimo da hortelã, do ênfilo do cominho, mas vocês são hipócritas, porque justiça, misericórdia e fé vocês não têm. Tem hipocrisia aí, vocês se entregam no mínimo, mas no fundo vocês não são misericordiosos, vocês não têm isso. Então Jesus aponta ali para os fariseus essa hipocrisia deles. Então quando a gente oferta o dízimo, aqui uma aplicação rápida nisso, não vou entrar em dízimo, eu até falou, né? Semana que vem é primícia, vai pedir dinheiro. Eu estou dizendo a consciência que Deus dá ao seu povo. Tem gente que precisa, dentro do povo de Deus. Você vai reter? Isso mostra quem você é. Isso mostra o seu coração aonde está. Seu coração não está com o povo. Seu coração é muito egoísta ainda. Deus mostra isso. Então Deus trabalha em nós quando nós entregamos. Deus quer nos ver generosos, conforme a nossa capacidade, né? Ninguém pede aqui, dá tudo que você tem. Quem tem R$1.000 aí? Ninguém faz isso. O Novo Testamento é conforme a sua capacidade. É proporcional. Um valor que você pode partir é o dízimo, 10%. É um valor que você pode partir daí. Agora, pode ser mais? Com certeza. Mostra a sua generosidade, tá? Essa é a nossa consciência. Deus usa até o nosso pouco 10%. Não é? Deus usa o nosso 10% para suprir o povo de Deus. Olha que legal isso. Deus não pede, quero 90%, não. Quer dar 10%? Até com isso, Deus usa para suprir o seu povo. Então é um significado que nos dá consciência de povo. O que Deus nos deu no passado, como Deus sustenta o povo no presente, e eu tenho esperança e fé e confiança que Deus continuará fazendo no futuro. Ok? Vamos agora para o nosso alvo, Jesus e essa festa. E aí vai ficar bonita a coisa. Vamos lá. Como as outras festas, calma. As primícias é um tipo de redenção mais plena que viria com Cristo, tá? A data é significativa, né? Dia 14, Páscoa, redenção. Dia 15, pães asmos, afasta, tira a influência do Egito. E dia 16, primícias. Vamos lá para os dias da morte de Jesus.
Páscoa, certo? O cordeiro foi morto. No dia seguinte, ele foi sepultado, ele foi tirado, tal qual o fermento. E o que acontece no dia seguinte ao sábado? Ressurreição. Nova vida. Esse é o primeiro ponto de contato com Jesus. Nova vida. Ele ressuscita, não é à toa que é no dia das primícias. Tá? Então, Cristo foi oferecido como cordeiro pascal na Páscoa, sepultado nos pães asmos e então ressuscita nas primícias. Essa data não é acidental, não foi por acaso que morreu nas primícias. A ressurreição então é significativa. Por quê? Porque Deus planejou isso de acordo com o calendário. Por que Jesus não morre? Assim que ele ia tirar da cruz, já levanta. Podia, não podia? Na hora ali, tirou da cruz e não, pessoal, estou vivo, ressurgi. Mas olha o capricho de Deus em ensinar, inclusive os judeus. Ele morre e fica a sexta está morto, o sábado, o segundo dia, ele está tirado, o terceiro dia, primeiro dia da semana, ele ressuscita as primícias, tá? Então Deus estrutura a redenção não só para que Jesus permanecesse na sepultura até o terceiro dia, para que o sinal de Jonas fosse dado. Olha como a Bíblia é toda interrelacionada. Precisava de um sinal de Jonas, 3 dias no ventre de um peixe, 3 dias, certo? E então ele irrompe no dia das primícias, da festa das primícias. Essa festa então define o significado da ressurreição. Não foi só vida após a morte, é uma nova vida irrompendo de uma velha vida, um novo mundo vindo de um velho mundo. Isso que significa as primícias. A gente vai ver isso em 3 partes agora. Primícias da sepultura. Então a ressurreição de Jesus foi as primícias daqueles que vão ressuscitar. De onde você tirou isso? Do Novo Testamento. Então quer dizer que no Novo Testamento tem a palavra primícias e muito. Tem e muito. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos que morreram. Você acha que Paulo tirou essa palavra de onde? Paulo era um judeu. Paulo está conectando a festa com a ressurreição. A morte é uma realidade para a humanidade desde quando o pecado em todo mundo, não é? Só que segundo o apóstolo, a morte não é o fim. A morte é resultado do pecado, mas em Cristo o pecado foi vencido e com ele a morte. O que Jesus mata com a ressurreição dele? A morte. A morte da morte na morte de Cristo. Quando Jesus ressuscita, a morte não tem mais palavra. Então olha só, a ressurreição de Cristo foi as primícias da ressurreição do corpo. Ele é o primeiro feixe. Ele é o primeiro feixe que ressuscitou. Uma nova vida começou com Cristo. Ele abre o caminho para aqueles que vão morrer no Senhor. Então olha só, quando nós morrermos, você cristão, você tem uma certeza. Vou falar isso no final, vou falar agora também. Porque Cristo ressuscitou, é como se Deus Pai pegasse o primeiro feixe, assim cortasse. Está aqui, ó, Jesus ressuscitou. Você vai ressuscitar. Você tem alguma dúvida disso? O primeiro feixe já foi tirado, já foi mostrado. Você vai ressuscitar. Porque Ele te garante isso. Ele é o primeiro feixe. Ele é o primeiro fruto. Então isso nos serve como consolo. Às vezes nós vamos aconselhar alguém, por exemplo, que está no leito do hospital, já assim, nas últimas, sabe? E nós queremos falar assim, não, você vai sair dessa. Irmãos, muitas vezes o nosso consolo é haverá ressurreição. Porque a gente não tem coragem de falar isso, né? Mas isso é um consolo verdadeiro.
Se Deus não quiser que você saia dessa, saiba, haverá ressurreição. Jesus ressuscitou, Ele é as primícias daqueles que morrem nele. Se alegre. Apesar de tudo, isso consola um acamado em estado terminal. Em vez de você prometer coisas que não deve, claro, nós queremos a cura, mas e se não curar? Temos um consolo. Ele ressuscitou. Aguarde a ressurreição. Ela virá, é certo, né? Olha só que bonito isso. A ressurreição foi as primícias da ressurreição do corpo. Moveu os primeiros feixes de uma nova vida e abriu um caminho além da morte para aqueles que morrem no Senhor. Então, vai vir uma colheita ainda mais abundante quando as sepulturas forem abertas. Irmãos, nós temos garantia de que quando Jesus voltar, a sepultura vai ser aberta, aquele teu parente que morreu em Cristo vai ressuscitar. Porque nós cremos na ressurreição do corpo, porque Ele ressuscitou. Então Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, Coríntios, nossa fé vale de nada, porque a gente está aqui, é comer, beber, morrer e acabou. Mas Ele é as primícias. Tenho certeza de que a colheita virá. Quem morre nele vai ressuscitar. Então Ele é a primícia da sepultura, tá? Primícia de um novo mundo. Então, a ressurreição de Jesus deu início a algo maior do que a vida física, também, tá? É o início de uma nova realidade, um novo mundo que será completa, um novo céu e uma nova terra. A morte e a ressurreição do último Adão, que é Jesus, trouxeram esperança não só para nós, pessoas, mas também para quem? Para a criação. Abre Romanos 8 aí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A 25. Romanos 8, 18 a 25. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Até aqui tá bom. Olha só, Paulo explica, a criação está sujeita ao deterioramento, né? A gente vê, a criação geme, a criação está sofrendo também, não só nós, mas a criação está sofrendo. Ela foi sujeita à vaidade por causa do homem, porque o homem domina sobre a criação. Quando ele cai em pecado, a criação sofre isso. Só que a própria criação vai ser redimida dessa prisão que ela está. A cruz e a ressurreição foram as primícias de algo maior do que somente seres humanos. A criação vai ter uma nova vida. Então, quando nós que temos o Espírito, olha só, quando nós que temos o Espírito, gememos também, quer dizer que nós somos os primeiros feixes de uma realidade nova que está por vir. Você que tem o Espírito Santo, você tem as primícias do Espírito, quer dizer que virá uma nova realidade em que não vai ter mais essa situação que estamos, não vai ter mais doença, não vai ter mais células que se multiplicam com câncer, não vai ter mais, porque nós gememos, que temos as primícias, e a criação geme. Como nós fomos chamados a sujeitar a terra, quando nós temos as primícias do Espírito e temos uma nova vida, a criação está dizendo, vai ter também nova vida para a criação, vai ter uma nova criação, porque as primícias estão em nós, aqueles que sujeitam a criação. Então Deus está dizendo, não só vocês terão nova vida, o cosmos também.
Então as primícias também apontam para esse novo mundo. Nós temos primícias e a criação vai ser refeita. Novos frutos, nova criação. E os cristãos, pegando já o gancho desse ponto, como Paulo disse, nós temos as primícias do Espírito, os cristãos como primícias. Nós vimos a ressurreição, né? Jesus como a primícia da ressurreição, ele é o primeiro fruto, o primeiro feixe que ressuscitou, portanto, a plantação toda vai ressuscitar. Vimos que, por causa disso, a criação também carrega essa expectativa de ser redimida, e vai acontecer, e os cristãos como primícias. Olha só, nós somos comparados aos primeiros frutos de uma colheita. Olha que interessante, Tiago 1,18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quem está escrevendo aqui é Tiago, um judeuzão. Tiago é um judeu, como Paulo também. Ele usa esse termo. Nós fomos gerados pela palavra, você nasceu de novo pela palavra de Deus, para que fôssemos como primícias, os primeiros feixes de suas criaturas. Deus está criando novas criaturas, não é? Quem está em Cristo é nova criatura. Os cristãos são feixes novos, são como primícias das criaturas de Deus. Ele está gerando novas criaturas. Olha outro texto, Apocalipse 14. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui um texto tanto controverso, eu sei, fala dos 144 mil, aquele número simbólico, mas conforme o nosso entendimento geral do calvinismo ou da igreja presbiteriana, do arminianismo, nós entendemos aqui que é a totalidade dos salvos. A totalidade dos salvos. Entenda assim. O que diz aqui? São eles que foram redimidos, primícias para Deus. A colheita do fruto da plantação de Deus, são eles. Os primeiros colhidos, são a colheita. Mais um, nós já lemos, né? E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Os primeiros frutos do Espírito. Veja, você é uma nova criatura, não é? Você já não é mais como você era. Você peca ainda, mas você não é marcado agora por isso. Você tem primícias do Espírito em você. Igualmente gememos, aguardando a adoção do Filho, da redenção do nosso corpo. Então aqueles que seguem a Cristo são primícias. E não apenas pessoas que esperam para ir para o céu quando morrem. A nossa vida já produz colheita diferente. Nós já somos movidos por motivações diferentes. Nós já somos feixes de uma colheita grande. Já tem sinal de nova vida em nós. Lembra? Isso significava para Israel colher os primeiros frutos que uma nova vida chegou. Nós estamos na terra. Quando o Novo Testamento diz que nós somos colheita, nós somos primícias, há uma nova vida, frutos de uma nova vida, os primeiros frutos estão aparecendo, há sinal já disso. E a ressurreição de Cristo, deixa eu ver tudo aqui. Isso. E a ressurreição de Cristo no 16º dia de Nisan, nos dá então essa percepção de que, já no presente, nós já estamos sendo agraciados pelo que o Espírito está fazendo em nós, porque nós temos as primícias do Espírito em nós, nós já estamos vivendo como primícias, mas também nós já estamos antevendo e nos esforçando por uma colheita maior. E aqui eu entro já no final. Nós temos um papel a desempenhar numa colheita maior. Como assim? A festa das primícias representa uma lição. Cada cristão leva essa semente em sua nova vida de fé, pois a Igreja do Cristo Ressurreto é constituída de pessoas com uma missão. Que missão é essa?
depois de você mesmo ter sido colhido, você é um feixe novo, você é um fruto, uma colheita do Senhor, você agora carrega a semente para plantá-la em outros lugares, para que outros feixes sejam colhidos. Isso também não é ideia minha. Olha o que Paulo diz em Romanos 16:5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. De onde Paulo tirou essa ideia? Esse tal de Epêneto foi o primeiro da Ásia, de uma colheita grande que viria. Dê um abraço nele, ele foi o primeiro lá. Olha que bonito. Paulo semeou e colheu os primeiros frutos lá na Ásia, Epêneto. Olha outro texto bonito também. E agora, irmãos, final de Romanos e final de Coríntios. Eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Acaia é a região cuja capital é Corinto. Quando Paulo foi para Corinto, a casa de Estéfanas foi a primeira casa convertida. Então olha que bonita essa ideia de nós, como já colhidos, semeamos para que primícias apareçam, quem sabe em algum bairro aqui perto, em algum lugar, em algum país. Talvez o Arquimedes, quando voltar daqui, dizendo, fala, um abraço pro fulano de tal, primícias daquele bairro, o primeiro fruto que eu colhi ali. Que linda essa ideia. Vai vir uma plantação, mas o primeiro fruto ali. Então, por que Paulo mencionaria o nome de duas pessoas que aparentemente no Novo Testamento, né, a gente nem sabia desse Epêneto, Estéfanas? Por que Paulo menciona isso? Hã? Só nome bonito, ó, tá? Filhos aí, Rabim, Epêneto, tá bom? Paulo era um estudioso rabínico, olha só, ele sabia muito bem desse conceito de primícias. Ele estava dizendo à igreja primitiva, e também a nós hoje aqui, que o novo mundo se iniciou em outros lugares. Novas vidas se iniciaram em outros lugares. A colheita está acontecendo em outras partes, na Ásia, na Acaia. Ele aponta também para uma colheita maior, mas isso é semana que vem, a festa das colheitas, do Pentecostes. E aí você já pode entender por que a conversão de 3.000 foi em que festa. Entendeu? Porque uma colheita gigante começou. Mas começou, antes tem as primícias, os primeiros frutos colhidos. Essa colheita se inicia com as primícias em cada lugar que o Evangelho chega e alguém se converte. Que lindo isso! Que palavra que o apóstolo Paulo escolhe! São as primícias da Acaia. Ele poderia dizer qualquer outra coisa. Meu amigo da Acaia, sei lá, sabe assim, quem me hospedou. Mas ele usa o termo da festa. O primeiro fruto. Por quê? Porque vai vir mais. O primeiro fruto representava o quê? O que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará ainda. Ele usa o conceito da festa para dizer, fulano é primícia. Eu apresento ao Senhor o primeiro fruto. Então, Epêneto e Estéfanas aqui, os primeiros a crer em Cristo em suas respectivas regiões, foram os primeiros feixes da colheita. A colheita maior se daria por obra do Evangelho, transmitido por servos como eles. Isso nos traz uma aplicação interessante, assim. Imagina que essa igreja aqui, daqui 2 anos, não sei, não caiba mais gente. Fala assim, ó, pessoal, vamos para um bairro onde não tem igreja ainda. Ah, pastor, eu gosto tanto da sede. Olha isso? Uma sede a sede. Irmão, vamos pensar no primícias. Vamos pensar em colher lá. Também gosto aqui. Mas vamos abrir um ponto de pregação onde não tem. Para que a gente colha primícias. Isso é visão de reino. Vamos trazer nossas ofertas para que primícias sejam colhidas em outros lugares também. Vamos auxiliar o Arquimedes, o Charado, especialmente missionários que vão para onde Cristo não é conhecido, especialmente para a janela 1040, sul da Ásia, norte da África, ali, Oriente Médio, onde tem milhares de povos que não conhecem uma letra, um versículo, o nome de Jesus, que moram nos rincões das florestas.
Será que tem primícias lá? Então, a vida do nosso apego a lugares precisa ser quebrado por uma visão de reino de Deus. Paulo, meus irmãos, quem quer perder Paulo na sua igreja? Imagina, lá na ilha de Antioquia, o Espírito Santo separou dois, Paulo e Barnabé. Imagina o pastor lá, poxa, fala logo Paulo, já dá tanta aula pra gente aqui de EBD, o cara é bom demais. Não é ele que vai, ele vai para onde não tem, ele vai para colher feixes lá, os primeiros frutos lá, para que lá seja igreja sólida. Paulo tem que plantar a igreja longe, onde não tem ninguém mesmo, que é solidez doutrinária, gente boa. Nós não temos que temer perder pessoas. A gente não perde pessoas, o reino ganha. O reino que ganha. Não é? Ronaldo Lidório, um grande missionário, todo mundo queria ter o Ronaldo Lidório ensinando aqui todo domingo. Não, deixa o Ronaldo Lidório onde ele está, no meio da selva. Ele precisa estar lá, um cara daquele cacife. Ele precisa colher peixes lá. Tem eleitos, tem lá atrás. É isso, visão de reino, para que a gente colha os peixes. E aqui eu termino com essa imagem, eu acho muito, me gravou bastante. Eu estudando isso, eu fiz essa imagem hoje à tarde. Eu preciso montar uma coisa para lembrar isso para a gente. Eu acho que coisas visuais nos lembram muito bem. Olha só. Veja se não faz sentido, ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Ele é as primícias. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, a sua vida. Cristo garante que aquilo ali vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Isso me consola. O primeiro feixe foi o nosso Senhor. E Ele garante isso aqui, ó. Vai ter colheita. E quem morre em mim vai viver de novo. Essa é a festa das colheitas, ou melhor, das primícias. E assim é sério. Bonito, não é? Como Deus prepara a história para mostrar Cristo. Como Paulo no Novo Testamento mostra isso. Ele é as primícias. Isso nos dá muita lição, graças a Deus por isso. Perguntas, comentários. Alguém quer dizer aí o que escreveu? Fala mais algum. Deuteronômio 26. Quando ele fala, isso serve também como tudo, né? Serve para a gente. E assim, você vai chegar e vai declarar que você está ali unicamente por Deus. Isso. Por mais nada. Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te sustenta, que sustentou. Então, eu achei essa figura também muito interessante, para a gente fazer também Reconhecimento. um reconhecimento. Primeiro, para eu não esquecer que até hoje Ele tem me sustentado. De onde que meus pais vieram, de onde que eu vim, de onde que Ele me libertou, o que eu passei, como eu estou aqui agora, que é somente pela graça, né? E que eu entregar o que é de melhor, a primícia, também é uma demonstração de que eu posso descansar. Exatamente. Não é porque eu dei o meu melhor aqui que eu vou passar necessidade. Eu acho que isso também ensina. Sem dúvida, sem dúvida. Descansar no Senhor. Imagina você vive da sua plantação. Começa a dar, Deus fala, tira ali e dá para mim. Com o tempo, o que Israel fez? Não é uma questão de fé e descanso? Você vive disso, você vive daquilo. Aí Deus fala, o primeiro é meu, hein? Fala, nesse mês, justo nesse mês, quem te deu? Olha de onde eu te tirei. Tem isso também. Pense de onde você veio. Elias, primeiro faz o pão, só tinha um pouco de pão e azeite. Das viúvas de Sarepta. Primeiro para mim. Primeiro para mim. Depois você vai comer. Mas só tinha aquilo. Mas era primeiro para mim. Boa lembrança. Depois eu devo. Romanos 8 que você leu,
criação, Geme. a criação sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por aquele que a sujeitou. Quem é aquele que sujeitou a criação à vaidade? O ser humano que pecou. O ser humano não é a própria criação que está ali. Então, mas ali eu vejo que há uma diferença clara da criação como vou dizer, a natureza e o ser humano. Porque depois Paulo fala, nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Ele fala a criação e nós também. Então parece que ele está fazendo uma distinção das coisas criadas e do ser humano como a coroa da criação. Claro, ele é criatura, mas foi dada a ele a ordem de sujeitá-la. Então eu entendo ali que Paulo faz uma distinção da criação como natureza e o ser humano, quando peca, a terra sofre a maldição por causa do pecado do homem, que a sujeita. E essa terra e essa natureza tem vontade própria para se sujeitar à vaidade? Não. Eu acho que o ponto ali é a natureza herda ou tem como consequência, sofre uma maldição, não porque ela em si tem uma vontade, mas porque ela teve uma consequência do pecado. Maldita é a terra por tua culpa. Foi dito, vai começar a nascer carnes e abrolhos, vai começar a ter problema, vai começar a ter terremoto, vai começar a ter... Não foi minha vontade, alguém pecou e isso veio até mim. Se a criação pudesse falar, falaria isso. Apesar que Adão também é da criação. É criação, mas é diferente, distinto. É a imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano é assim. Eu ouvi uma vez o pastor dizer que um leão ou uma onça ruge para o ser humano porque sabe que é inimigo de Deus. Rosna assim, sabe? Você é inimigo. Porque a onça não é inimiga de Deus. A baleia não é inimiga de Deus. O ser humano nasce inimigo de Deus. Tem uma distinção clara aí. As queimadas, as matanças aí sofrem, porque o ser humano, criado em imagem de Deus, domina sobre a criação. Foi dada a ordem, sujeitem a terra. A criação sofre isso, por conta de quem a sujeitou. Então, Adão que o sujeitou. Isso. Pensa assim. E aí, pessoal? Trazer para o contexto de uma pessoa que mora lá no interiorzinho e vive da sua pecuária. Ele entregar as primícias da prenda dele, da pecuária dele, seria aceito por Deus? Já que estamos na graça hoje, porque é uma demonstração dele que ele confia no Senhor e que ele louva a Deus e agradece. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu te louvo por entregando isso. Não tenho dúvidas disso, eu acho que é aplicável, é o meu princípio. A pessoa vive daquilo, então ela vai entregar onde ela congrega o litro de leite para os irmãos também desfrutarem daquilo, para sustentar o pastor, para ajudar no sustento. Sim, porque eu acho que é até mais aceitável que muitos que dizimam hoje e dizimam só por costume. Está acostumado a dizimar, mas não reconhece que Deus o sustenta e que Deus o provê. Né? Passado, presente e futuro. Eu acho que tem muita gente que dizima por costume, mas não dizima nessa confiança. Com a motivação correta. Nós temos que andar aqui até o gasotrás pensando, passado, presente e futuro. Ele me deu. Eu estou dando aqui para sustentar hoje. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Descanse nisso. Dentro da minha proporção, ele vai suprir. É isso que eu posso dar. Descanse. Eu conheci um rapaz que falou assim, ele falou, eu estou vendo de arrumar um crente, de arrumar um emprego, o salário lá é, sei lá, 4 mil. Então seria 3.600. Como assim? Isso. Eu já tiro. Ele não pensa que ele vai ganhar 4 mil. Para ele a conta é 3.600. Ele vai receber os 4 mil. Mas a conta que ele faz para o que ele vai viver é 3.600. Legal isso, né? Eu já tiro, não é meu. Não é meu.
é do Senhor, Ele já me deu os 4.000. Os 10% é isso. Então, veja, eu não estou aqui apelando, vocês sabem disso, mas estou dizendo, olha a consciência que o cristão deve ter. Passado, presente e futuro, coletividade. Não é bom falar isso também, porque hoje em dia, então, um monte de igreja aí Isso. que te arranca o couro. E tem que dar R$1.000 para Você Deus tem que abençoar, dar fazer campanha. fazer campanha. É o mesmo princípio do Baal, gente. É o mesmo princípio do Baal. Os Mas Baalzinhos bom faziam a gente campanha. ouvir isso, porque É. toma uma outra consciência do que eu estou fazendo por apoio de Os adoradores de Baal faziam campanha para que Baal mandasse chuva. A gente não faz campanha. A gente dá ao Senhor o que Ele já nos deu. A graça já foi dada. A gente só, com gratidão, entrega, sabendo e descansando que Ele vai suprir. Esse entendimento do padrinho é perigosíssimo, porque em época que eu, uns 20, 18 anos atrás, eu dava o dinheiro direitinho e encostei no dia com a moto, passou um carro, arranhou e o cara me convenceu que eu estava errado, o salário era 320, ele fez eu pagar R$700 para ele. Se eu tivesse pela Malaquias, mais prova de mim, eu tinha deixado tudo para lá, não, estou pagando dízimo, que prejuízo é esse? Deus, cadê? Onde fica esse negócio? Trabalho e ganha, né? Mas, pelo entendimento que eu só estava devolvendo, grato pelo que ele me fez, Já fez. alguém gastou dinheiro para a palavra chegar até mim, que maravilha, e ela fez diferença desde a minha infância, mesmo sendo que moro no meio do mundo, mas eu deixei de fazer muita coisa ruim, talvez estou vivo por causa disso. Então, eu já recebia antes, não negociando mais. Essa consciência, ninguém negocia com Deus. Isso é coisa de Baal, é coisa de pagão. Infelizmente, o evangélico está cheio de paganismo, nesse sentido de negocia com Deus. Vocês sabem disso. Eu ia falar isso, está rasgado aí. É fogueira santa, campanha do. Você tem que dar, porque o Senhor só assim vai te abençoar. Isso é Baal. Isso não tem outro nome, é Baal. Não é cristianismo, é Baal. Infelizmente. Vamos orar, agradecer a Deus por Cristo, nossa primícia. Vamos ficar em pé, gratos pelo que Ele já fez por nós.